Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Estimo que todos estejam bem. Aqui quem vos fala é Paula Brito. E, conforme combinado, esse seria o meu molde de explicação sobre o meu tema proposto na disciplina de História do Brasil. Bom, eu vou falar sobre o tenentismo, como ele surgiu, qual foi o seu papel social, qual a influência que ele teve, que ele contribuiu na sociedade e como de alguma forma reflete no turismo. À primeira instância você pode dizer, mas o que é que o tenentismo, que foi um movimento que, diga-se de passagem, bem transitório, tem a ver com o turismo? É isso que nós vamos ver. Bom, o tenentismo, ele é um movimento composto por jovens militares de classe média e de baixa patente. Esse público demonstrava descontentamento com a política da época, que eles entravam ali em contato com o pessoal das oligarquias, né? As oligarquias eram que tomavam conta da sociedade e seus moldes. Então, eles viram a importância da participação social ativa das pessoas, da escolaridade, da modernização dos meios de produção, como já era nos Estados Unidos e na Europa. E naquele tempo não se falava muito disso. Então os tenentistas eles vêm com essa proposta, com essa intervenção. Eu vou ler aqui um texto que eu fiz em próprio punho. E assim, eu não busquei trazer muito a ênfase dos dias, das guerras, etc. Mas a essência do movimento, porque eu acho que isso é muito mais relevante para o nosso cotidiano do que só reproduzir mais do mesmo, trazer um monte de informação e no fim das contas a gente só quer a essência do que aquele movimento tem para conosco. Bom, e o tema é tenentismo, seu legado e influência para novas estratégias para o segmento turístico. Surge em meio ao período oligárquico, no século XX, o tenentismo. Este era um movimento militar constituído por jovens de classe média de baixa patente e ideias liberais. O tenentismo era caracterizado pelo descontentamento daqueles jovens militares para com a política da época. Eles acreditavam que o monopólio oligárquico era o responsável pelas discrepâncias sofridas pelo povo. Os jovens militares eram dotados de conhecimento e senso crítico e, portanto, sabia que era necessário novas medidas para reestruturar a sociedade, trazer uma nova tônica e, para isso, era imprescindível propor, gerir políticas públicas. O movimento se manifestou em revoltas, como a revolta de Copacabana, a Revolta Paulista de 1924 e a Coluna Prestes. Os líderes de destaque eram Luiz Carlos Prestes, Eduardo Gomes Siqueira Campos e Isidoro Dias Lopes. Os tenentistas eram contra os votos de cabresto, defendiam a autonomia popular como voto secreto e a participação social ativa. O clientismo político e a monopolização econômica sobre a vida das pessoas também eram ervas daninhas que precisavam findar. Os tenentistas
defendiam a reforma do ensino público, a obrigatoriedade do ensino primário e a moralização da política. O objetivo de findar o ciclo mais do mesmo das oligarquias e modernizar, industrializar os meios de produção no Brasil, assim como já era nos Estados Unidos e na Europa, era o salto quântico da época. No entanto, desenvolver e apostar nas pessoas era fundamental. E agora eu vou para essa parte aqui que diz o que o legado tenentista e o turismo, que relação que eles têm. Como nós podemos ver, a forma de criticar e de propor novas medidas era a forma principal de atuação dos tenentistas. Então, hoje, o nosso tempo é outro. Então, como que a gente pode trazer essa reflexão para os nossos dias? Então, no texto anterior, foi possível observar que os descontentamentos militares dotados de criticidade, bom senso e uma dose de revolta, deram ensejos a fim de construir uma sociedade mais adequada, menos inconsciente e mais coesa. No entanto, se no século XX as pessoas careciam de inúmeras coisas, inclusive comodidade, atualmente, no século XXI, no ano de 2024, o cenário é outro. As comodidades estão por todos os lados e que também têm seus desequilíbrios, que refletem na vida das pessoas e em seus comportamentos. O turismo, assim como a política, pode e deve estar a serviço do bem-estar social. O turismo não precisa ser esse eterno ir e vir, onde só se leva fotos. Ao invés disso, é buscar atribuir ricas vivências, novas e salutares trocas de saberes, novas práticas e olhares. É possível. Para isso acontecer, é necessário que o prestador de serviço, o guia, esteja certo e confiante de levar seu público a práticas enriquecedoras, onde, de alguma forma, ele possa semear na vida daqueles que a procuram ou que o procuram um sentimento de que, abre aspas, eu saí dessa experiência melhor do que quando entrei. Fecha aspas. Elaborar um trabalho com inteligência, novas ideias, continua sendo uma atitude revolucionária, ou melhor, evolucionária. Pois desenvolver pessoas tem a ver com autonomia, liberdade, crescimento e expansão. E o turismo tem essa capacidade, desde que seus agentes atualizem as suas gestões. Bom, continuo acreditando que saber muitas técnicas não nos faz mais inteligente do que uma máquina, do que um computador. Agora, a sabedoria para que a gente traga um diferencial significativo no que a gente se propõe a fazer, faz toda a diferença. Eu acredito nisso profundamente. Então, quando
eu pensei em como que eu montaria esse arranjo da apresentação. Eu não pensei em slides, porque eu sabia que todo mundo ia fazer isso e todo mundo fez isso. Eu não pensei em trazer em ipsilitris como que foi o movimento tenentista, porque às vezes o excesso, inclusive de informação, ele faz perder o que é essencial, que é a mensagem. E acabou coincidindo de poder ter essa flexibilidade e trazer ainda mais fluidez da mensagem, que tem tudo a ver, essencialmente, com o que eu acredito, com o que eu semeio. Então, muito obrigada e fico grata pela atenção.